Gostaria de, antes de entrarmos em outro tema, saber se tem algumas perguntas breves sobre essa questão de crescimento espiritual. Temos? Pirania, só uma dúvida. Os discípulos de Jesus, quando Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, isso foi uma forma de um crescimento espiritual também, que talvez eles não tinham, não é isso? Mais ou menos isso? Sim, também estava previsto para eles um crescimento espiritual. Eles tinham que receber aquele impacto do Espírito Santo, aquele momento. Mas ali, por exemplo, aonde ia acontecer isso? Exclusivamente em Jerusalém. Ficar em Jerusalém. Jesus citou um espaço territorial delimitado. Não bastava ser discípulo de Jesus, tinha que ficar em Jerusalém. Eu andei com Jesus, agora que Jesus morreu, ressuscitou, eu vou esperar a promessa de Jesus lá em Samaria. Não, lá não tem promessa de Jesus. Eu vou esperar lá em Emaús, onde aqueles dois estavam indo, lembra? Lá em Emaús, aqueles dois que estavam indo para Emaús, eles iam receber o Espírito Santo? Só se recebesse depois, mas naquela hora que desceu, naquele momento impactante, eles não iam receber. Então isso tem tudo a ver com crescimento espiritual, quando a gente espera a promessa de Deus no lugar certo e na hora certa. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa. É assim que as coisas acontecem. Agora, tem pessoas que não têm crescimento espiritual. Aí, eu vou fazer do meu jeito. Não, Jesus é comigo por onde quer que eu for. Jesus está comigo em qualquer canto. Meu irmão, eu sei que Jesus pode estar comigo aonde quer que eu esteja. Mas se Ele me diz para estar em tal lugar, significa que em tal lugar, ali Ele vai me honrar. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, porque eu te farei uma grande nação. Senhor, o Senhor não pode fazer de mim uma grande nação aqui mesmo? Posso, mas não quero. Eu quero que você vá para tal lugar. Então, foi necessário aí uma certa maturidade de Abraão, para que todo o processo de crescimento espiritual, até Abraão se transformar um sacerdote da era patriarcal, isso acontecesse lá. Então, essa é a questão que muita gente fraqueja, quando não discerne bem as situações. Agora, eu gostei muito dessa questão do dia de Pentecostes. Eles tinham que obrigatoriamente, quer dizer, Pentecostes passaram então 50 dias desde a crucificação de Jesus na Páscoa, né? Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Eles tiveram que obrigatoriamente permanecer 50 dias ali, sem arredar os pés de Jerusalém. Isso demonstrou a submissão deles, a crença, a fé, a esperança, a expectativa durante 50 dias. Muitos poderiam dizer assim: não vai acontecer nada não, vou para casa, porque Jesus não disse quando aconteceria. Ficai em Jerusalém, ele não disse ficai até o dia de Pentecostes, ele disse ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quando vai ser esse revestimento de poder? Ninguém sabe. Então, essas coisas se traduzem em lições muito grandes, e muita gente está por aí perdendo, deixando a sua vida escoar, depois de caminhada já no Evangelho, deixando a vida escoar por causa de besteirinhas. Nós temos que aprender a buscar em Deus. Então, por hoje nós vamos ficar por aqui, saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida ainda que seja mesmo sobre batismo, ou qualquer outra coisa. Estou com uma dúvida aqui, porque aqui diz que o batismo em água é a única ordenança que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja. Sim. Entendeu? Então essas igrejas que já estão fora do mover da restauração, que continuam batizando... O que acontece? Justamente a questão é essa mudança de dispensação, porque antigamente se acreditava que Jesus teria deixado 2 ordenanças para a sua igreja, que seria a ceia e o batismo.
No batismo, nós vemos claramente Jesus dizendo: ide por todo o mundo e batizai, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá, estava claro. A ceia, na verdade, nós descobrimos que era a Páscoa, e que a Páscoa não foi deixada para a igreja. A Páscoa, ali, isso que se chama de ceia, foi a Páscoa, e não foi deixado para a igreja. Então, hoje nós sabemos que o batismo foi a única ordenança deixada por Jesus para a sua igreja. Porém, o batismo fazia parte de uma dispensação. A dispensação mudou, ou seja, no tempo da lei, com Moisés, tinha batismo? Não. As crianças que nasciam eram batizadas? Os jovens? Não. Não existia batismo no tempo de Moisés. E esse tempo da lei com Moisés veio atravessando, e a lei durou até João Batista. Quando João Batista entra no cenário, alguém questiona João Batista, dizendo: és tu o Cristo? Ele fala: não, não sou o Cristo. Então por que tu batizas se não és o Cristo? Aí ele diz assim: porque aquele que me enviou disse para eu batizar. Ah, então tá. A lei durou até João. De João para frente nós temos uma nova dispensação, que sabemos que é a restauração do povo judeu. Então João Batista começa uma nova dispensação, e ele traz nessa dispensação batismos. Acabou a era de João Batista, entra Jesus, dando continuidade à restauração de Israel, porque Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí Jesus, diz a Bíblia que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. A Bíblia diz isso, que Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam, porque Jesus ordenava que batizassem. Então, temos ali com Jesus, ainda em Israel, uma dispensação aonde se pratica batismos. Esse batismo não começou com Jesus, esse batismo começou com João Batista. Jesus está dando continuidade à restauração de Israel, que foi iniciada por João Batista. E ele permanece na doutrina de João Batista, inclusive se sujeitando ao batismo de João Batista. E como nós sabemos, é o maior que batiza o menor. E agora? Dentro da atual dispensação, João Batista era maior que Jesus Cristo. Deus respeita os seus limites e o que ele cria. Vai lá, meu filho, como homem na terra, mas eu tenho um camarada lá, tá? Olha o que ele está dizendo: importa que ele cresça e eu diminua, porque se eu não diminuir, ele não aparece. Enquanto eu estiver aqui, eu sou maior que ele. Claro que na humildade de João Batista ele jamais diria isso. Eu não sou digno de desatar a correia das suas alparcas, realmente, entendendo quem é aquele ali, mas dentro da dispensação, João Batista era maior que Jesus, tanto que o batizou. Isso cala a boca de qualquer um, porque se João fosse menor que Jesus, não poderia batizá-lo. Amém, irmão? Alguém aí quer me batizar? Não dá, não pode. Não pode, eu não vou me submeter ao seu batismo, porque eu me considero, entre aspas aqui, na minha posição, maior que você. Eu não vou me sujeitar ao seu batismo. João Batista diz: pô, peraí, tu é o cara, né? Eu vou te batizar? Não, mas temos que cumprir toda justiça. Temos que cumprir essa justiça, temos que cumprir a lei. Então, nesse caso, João Batista estava numa posição acima da de Jesus. Quando João Batista sai do cenário, Jesus assume, dando continuidade à obra que foi começada por João Batista. Aprenda isso, irmão, porque talvez isso não conste no nosso seminário, tá bom? Eu costumo apagar essa segunda parte aí, eu estou apagando muita coisa. Mas vamos ver se eu consigo deixar esse pedacinho aí para vocês. Então, a pergunta foi as igrejas, né, que estão batizando. O que acontece, irmão?
A partir do momento que entrou-se a dispensação da restauração da igreja, a semelhança de que foi João Batista com a dispensação da restauração de Israel, a partir do momento dessa dispensação de restauração hoje, acabou-se muitas coisas que estavam fazendo. Muita coisa já era, meu irmão. Já era, sabe o que? Já era. Não tem mais razão, não tem mais lógica, não tem mais sentido, não existe. Deus não está mais no negócio. Pode batizar quem quiser hoje. Deus não está mais no negócio. Acabou essa era. A era do batismo acabou, foi exterminada. Por quê? Porque mudou-se a dispensação. Não se batizava. Entrou João Batista e passou a batizar. Conosco era o seguinte: batizava-se, entrou a restauração, deixou de batizar. Sabe por quê? Porque quando João Batista vem batizando, ele vai chamar o povo a uma nova visão. Entendeu? Uma nova visão. João Batista tenta chamar o povo de Israel a uma nova visão. São conceitos novos. Cristo Jesus vai morrer pela humanidade. Conceitos novos. O Filho de Deus sendo entregue. Então, batismo. Nós hoje não. Conosco é o contrário. Nós não estamos chamando a igreja a uma visão nova. Nós estamos tentando fazer a igreja voltar à visão antiga. Eu não quero jogar a igreja para o futuro, eu quero trazer a igreja para o passado. Como eram os nossos irmãos morrendo por Cristo, vencendo nas arenas, chegando no céu, recebido com glória. Eu não quero levar ninguém a viver a era 3D da igreja. Eu quero trazer a igreja para o tempo medieval, morrer por Cristo. Então não tem sentido batizar. Eu não estou chamando ninguém para uma nova visão. Eu estou tentando levar a igreja para uma antiga visão. Não é isso que a gente faz? Não é exatamente isso, irmão? Você já parou para pensar que é exatamente isso? A restauração, você sabe o que é restaurar? Eu vou te dizer o que é restaurar, vou te usar um exemplo. Usar um exemplo do teatro municipal. Tinha um pesquisador, um camarada entrou no teatro municipal, um governo assumiu aí uma história aí, um dono, sei lá, um empresário, uma história dessa. O camarada entrou no teatro municipal, quando ele olhou na coluna, ele viu lá na coluna do teatro municipal, tinha descascando um pedacinho da tinta. Quando ele olhou, ele viu que aquela tinta de baixo, ela era diferente da tinta de cima. Aquele pedacinho ali, que foi descascado da coluna, era diferente da tinta que tinha por fora. Ele falou assim: ué, essa cor que pintaram por último o teatro municipal não é a cor original. Eu quero isso aqui na cor original. Aí falaram assim: sabe por que fizeram isso? Porque a tinta que foi pintada não se encontra mais. Ele falou assim: então vamos restaurar a pintura antiga. Vamos comprar, sabe o quê? Bisturi. E vamos arrancar toda essa tinta velha no bisturi, até que a outra de baixo seja restaurada. Acredite, irmão, assim foi feito. O teatro voltou à cor original. Ele foi o quê? Restaurado, indo para frente ou voltando para trás? Voltando para trás? O teatro foi restaurado. O que sobressaiu nele? Uma novidade ou uma antiguidade? Então ele veio para frente ou ele foi para trás? Esse é o nosso projeto. Nós não queremos levar a igreja para frente, queremos trazê-la para trás. Isto é restaurar, fazer aquilo que estava oculto, morto lá, sobressair. O que nós queremos? Que as pessoas atentem que o nosso líder foi martirizado pela causa. Pedro, Paulo, Tiago e João foram mortos pela causa. Pedro crucificado de cabeça para baixo, nossos irmãos, nossas crianças sendo engolidas por leões, tigres. Nossos irmãos eram enrolados em piche,
com um pano e eram levantados numa estaca no jardim de Nero e tacavam fogo. Ali eles morriam queimados, ficavam queimando durante dias para iluminar o jardim de Nero. Eu não quero levar a igreja além disso, eu quero trazer a igreja para isso. A força da igreja não está no futuro, está no passado. Isso é restauração. Se eu quisesse levar a igreja para o futuro, eu abandonava a Bíblia, porque a Bíblia só tem o que é passado. Tá bem, irmão? Você quer ser um restaurador? Volta para o banco, meu irmão. Vai estudar a Bíblia, vai ler, vai orar. Essas coisas que foram ditas há 2000 anos atrás, ou no caso de Oséias, há 3000 anos atrás, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Se você quer ser um restaurador, você tem que voltar ao passado. Eu não digo aqui na igreja, irmão, você que é novo, você quer ser alguma coisa no reino de Deus? Vai lá para o SkyDrive, www.seminario1.com. Se você não tomar conhecimento daquilo que já passou, seu futuro está comprometido.